Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versos 16 ao 26. E o nosso texto vai dizer assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera e a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Vamos orar? Deus bendito e amado Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua santa presença, Senhor, para clamar novamente a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, assim como o Senhor tem derramado nesses dias, Senhor. Obrigado por estar nos ajudando nas nossas muitas dificuldades, com os problemas de nossa vida, Senhor. E nós clamamos nessa noite, Pai, que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações, porque somos necessitados de ouvir a Tua palavra, Senhor, para termos direção, para continuarmos essa jornada dura e espinhosa. Mas nós sabemos que o Senhor sempre estará conosco, nos ajudando, nos auxiliando, mesmo sendo nós pecadores. Mas Tu és um Deus misericordioso que tem posto as Suas mãos sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por esses livramentos que nós não nos apercebemos e pelas demais coisas que o Senhor tem causado nas nossas vidas e tem nos abençoado com isso. Ajuda-nos nessa noite, perdoando os nossos pecados, abrindo a nossa mentalidade para compreender a Tua palavra. No nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Mais cedo ou mais tarde, nós chegaremos em um ponto de nossas vidas em que nós estaremos um tanto contente com o que nós temos produzido em prol do nosso próximo, em nome do Evangelho da Graça, ou estaremos decepcionados com o que temos deixado de fazer. Uma dessas coisas irá acontecer. Ou seguiremos marchando avante, vendo o fruto, o resultado da obediência às ordens de Cristo Jesus, ou olharemos e não veremos nada. Estaremos completamente decepcionados.
Eu espero que isso não aconteça com nenhum de nós que estamos aqui. Porque o Senhor Deus, Ele, assim como na vida dos apóstolos, Ele também tem colocado nas nossas, diante de nossos olhos, as muitas oportunidades de o servirmos. Deus tem colocado. Para sermos um missionário ou missionária de Deus, não precisamos sair do bairro em que moramos. Não precisamos ir para a Europa. Não precisamos buscar ajudar primeiro na África. Mas, se olharmos ao redor, nós vamos perceber a urgência que existe da falta de amor que há da própria igreja para com a sociedade que nos rodeia. Quando nós nos deparamos com um texto desses, em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele, mais uma vez, vai enfrentar um problema. Vai enfrentar uma grande dificuldade. E o apóstolo Paulo, ele não era daqueles pregadores, missionários ou pastores, que depois de uma boa ação, ele esperava um tapinha nas costas, ou parabéns pela boa ação. Não. Ele sabia que ele não iria ser agradecido por aquilo que ele tinha feito. Pelo contrário, iria ter represália sobre um bem que ele tinha causado à sociedade. E aqui nós nos deparamos com uma situação inusitada, onde tem 3 fatores que surpreendem. Primeiro, nós vemos uma jovem escravizada. Uma garota, não é dita que a idade que ela tinha, mas possivelmente de 15 a 20 anos de idade, mas escrava, tanto do diabo quanto de homens corruptos. E ela era possessa por um demônio que adivinhava. Isso era uma coisa terrível. Era uma situação complexa. E o apóstolo Paulo se depara com essa situação, de ver aquela jovem escravizada. Uma outra situação. Uma sociedade manipulada por malfeitores. Totalmente manipulada. E uma terceira situação é a ação da jovem escravizada. Ela fazia como que se fosse uma religião paralela que corresse junto com o Evangelho. Era como se aquele quisesse tomar o lugar do Evangelho. Ela adivinhando, levando lucro para os seus patrões, para os seus donos. Era como se aquilo estivesse substituindo a verdade do Evangelho, a verdade de Deus. E o apóstolo Paulo se depara com situação inusitada, e como nós já ouvimos aqui nos textos lidos, o próprio apóstolo Paulo dizer: eu sou devedor. Sou devedor. Tanto de pequeno quanto de grandes. Paulo tinha consciência do que era a sua função no Evangelho. Então ele se sentia devedor. Ele tinha que fazer algo. E no mínimo, o que ele podia fazer era desmascarar aqueles malfeitores. Aquele falso profeta que estava por trás daquela jovem. Aquele homem que manipulava aquela menina e ela trazia-lhe lucro. Então o apóstolo Paulo, diante daquela situação, ele não treme
E ele não se omite. E ele sabe o que vai acontecer, porque ele está diante de uma sociedade pagã que não tem compreensão nenhuma do Evangelho. E ele sabe o que possivelmente vai acontecer, mas isso não faz com que ele trema. Isso não faz com que ele recue, com que ele fique escanteado, sem se manifestar. Não. Porque nele havia uma nova natureza. Uma natureza de intrepidez, de coragem, de princípios e de valores. Natureza essa que deveria ter na igreja atual. Mas, lamentavelmente, nós nos deparamos nos nossos dias com uma igreja completamente acovardada, com medo do que possa acontecer quando nós nos levantarmos contra a opressão, contra a mentira, contra a falsidade. Nós trememos com medo disso. O que é que as pessoas vão achar? Nós imaginamos essas coisas. O que é que as pessoas vão dizer se eu me levantar e denunciar isso ou aquilo? O que é que a igreja vai pensar de mim? Então esses pensamentos rondam a igreja da atualidade. Porque, lamentavelmente, a igreja de hoje ela ainda olha para si mesmo. Ela não se sente devedora. Parece que ela não compreendeu que ela foi chamada para servir. E não somente para prestar um culto de aparência. O apóstolo Paulo ele podia muito bem não ter tomado atitude nenhuma. Ele poderia não ter feito nada. Mas ele se levantou. Ele olhou primeiro a situação da jovem que estava escravizada. Depois ele olhou a situação da cidade, enfiada no paganismo, recebendo a mentira no lugar da verdade. E principalmente, o apóstolo Paulo viu que o evangelho estava sendo, naquele lugar, substituído pela falsa religião. Então ele vai tomar atitudes. A nossa leitura, no verso 16, o texto vai dizer: aconteceu que indo nós, ele diz isso porque era ele e Silas, para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ora, ela era usada como se fosse uma cartomante, que parava no lugar e formava-se uma fila, um grupo de pessoas, e iam consultá-la, e aquele espírito maligno diria coisas acerca da vida amorosa, financeira, ou seja de que forma for, e eles pagavam por aquilo, coisa que hoje acontece dentro das igrejas evangélicas. As adivinhações, as bruxarias em nome de Jesus, que tem acontecido literalmente, são cultos pagãos, cultos em que a palavra está em último lugar. Quando se vai chamar o pregador, então falta 5 minutos para terminar o culto. Mas antes teve uma gama de revelação, visão, profecia e coisas dessa natureza. E ninguém se levantou e disse: temos que pregar a palavra de Deus. Temos que pregar o evangelho da graça. Mas Paulo, vendo aquela situação, e o demônio que havia naquela menina,
ainda tentou ludibriá-lo, porque o texto continua assim, no 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Era mais ou menos como: eles estão fazendo bem assim como nós. Era um engano. É claro que toda verdade é verdade de Deus, mas não nesse caso. Paulo não tinha que ser elogiado por alguém que estava endemoniado. Era como se alguém estivesse tirando o foco da verdade e a religião estivesse correndo paralela. Mas ele começou a perceber isso. E o 18 vai dizer que isso se repetia por muitos dias. Por muitos dias. O demônio vinha tentando tirar a visão de Paulo, de se aperceber daquela situação. Então ele, se indignando, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Paulo expulsou aquele demônio. Paulo se levantou em prol da verdade. Então, a ideia, irmão, de nós sermos cristãos, e a questão de pregar o Evangelho, não está relacionado somente em você dizer a verdade, em você pregar a verdade. Está embutido também o pensamento de você desmoralizar os mentirosos, de você desmascarar os falsos profetas. Não é só para você pregar a verdade, mas você tem que lançar luz contra as trevas, não aceitando, não deixando com que isso corra junto naturalmente. Paulo poderia dizer assim: eu vou continuar pregando e ensinando normalmente, e ela vai fazendo o trabalho dela e eu vou fazendo o meu, como tem acontecido com a igreja atual, com a igreja evangélica. A igreja e a sociedade rodeada de falsa religião, rodeada de bruxaria, de falso evangelho, e eles se avolumam todos os dias. É criado um novo templo, um novo nome, e modalidades são geradas todos os dias para enganar a sociedade, e a igreja quieta. Uma igreja que não evangeliza. A igreja que não tem trabalhos sociais. Uma igreja que não se levanta contra o erro. Uma igreja que não se posiciona. E quando eu estou dizendo igreja aqui, eu não estou especificando nomes, placas, estou dizendo pessoas, crentes, cristãos, que deveriam revelar sua verdadeira identidade. A igreja não pode ficar no obscurantismo, vivendo um ostracismo, sem se mostrar, agindo com o politicamente correto. Não, nós temos que aceitar todos os credos. Temos que respeitar a opinião de todos. Era como se estivesse praticamente aceitando o ecumenismo. Mas nós temos uma identidade. E essa identidade precisa ser conhecida. A identidade de Paulo como homem de Deus era conhecida. Ele se mostrava. Quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. E tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Então aquele medo tem que ter saído da sua vida. Aquele temor tem que ter desaparecido de você. Tem que ter entrado em você um novo espírito revolucionário, de ousadia, de coragem, de amor para com o seu próximo, de não ver a sociedade enfiada, atolada no paganismo até o pescoço e nós calados.
Até temos amizades com pagãos. E não falamos do amor de Deus para eles. Não os alertamos das mentiras, das bolotas que eles estão comendo. Mas o apóstolo Paulo, não. Ele expulsou aquele demônio. Ele acabou com aquele ganha-pão. Pense que se nós há muito já estivéssemos denunciando as obras das trevas, como nós teríamos já minado o ganha-pão de muitos falsos profetas no Brasil? Quantas pessoas já teríamos alertado? Quanta gente já teria de ter levado o seu dinheiro para esses aproveitadores? Quantas pessoas deixam de alimentar os seus filhos e, iludidos pelo falso evangelho, dão todo o seu salário, fazem votos, vendem, doam apartamentos e casas e carros, e a igreja calada não diz nada? Isso é lamentável, porque isso tem um custo. Quando você põe a cara para bater, tem um custo. O apóstolo Paulo não olhou para as consequências disso. E ele sabia que não ia ter apoio aqui de ninguém. Ele sabia que não ia receber um troféu, uma medalha. Ele sabia disso. Mas ele minou o ganha-pão daqueles salafrários. Ele não se calou diante daquela situação, mesmo sabendo as represálias que sofreria. Porque a vida dele era corriqueira de viver se escondendo, surrado, preso. Mas não se omitiu, porque tinha o verdadeiro espírito de altruísmo. A igreja nossa, brasileira, é uma igreja egoísta. É uma igreja completa de clubinhos que não são efetivas, que não estão cumprindo o seu papel. E Paulo, nas suas viagens, não era uma viagem de turismo. Não. Paulo ia para causar efeito. Alguma coisa tinha que acontecer onde ele estivesse. E onde ele chegava, alguma coisa acontecia. Porque havia uma nova natureza nele. E ele não negava a sua identidade. Ele mostrava a sua cara. Quem agora ele era. Ele tinha ousadia. E o texto continua aqui no 19. E o texto vai dizer assim: vendo os seus senhores que lhes fizera a esperança do lucro, que desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Por quê? Porque a praça, naquela ocasião, era como eles utilizavam como se fosse um tribunal. Ali, naquela praça, era onde iam os desempregados, que passava alguém e recolhia para fazer uma jornada de trabalho, pagava um dia ou dois. Então, quando acontecia alguma coisa, era lá que se resolvia. E aí eles agarraram Paulo e Silas. Olha, a culpa é de vocês. O nosso ganha-pão foi tirado. Então eles foram denunciados. Foram agarrados e foram levados para lá. 20. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Os pretores era a guarda romana daquela época. Era a polícia daquele lugar, daquela época. E aí eles apelam para que Paulo e Silas eram judeus e eles não podiam fazer aquilo em Roma, porque não era costume. Então, nessa ocasião aqui também, costume está relacionado à religião. Está totalmente ligado. Costume com religião, eles querem dizer a mesma coisa aqui. No 21, propagando costumes
que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Eles levaram Paulo e Silas a se tornarem inimigos públicos. E a sociedade estava sendo manipulada. Porque era uma sociedade que não tinha transformação de vida. Não tinha mudança. E era para isso que Paulo lutava. E é para isso que nós devemos lutar. Por que é que tem tantos escravos aqui de falsa religião? Seria porque nós não alertamos essas pessoas? Seria porque nós estamos deixando de cumprir nosso papel? Seria porque o que nós hoje sabemos, eles ainda também não sabem? Seria porque nós estamos acumulando sabedoria para nós mesmos? Seria porque nós temos medo das consequências de falarmos a verdade? Seria porque somos omissos e não temos um espírito de coragem? Tem vários motivos pelos quais precisamos rever a nossa fé. Vários. 22. Levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. A multidão se uniu contra eles. Paulo já previa isso. Não era surpresa para ele receber o mal porque fez o bem. Não. E nós temos essa coragem? E não importa o que vão dizer de mim? Não importa o que vão me acontecer? Mas e se eu for preso por isso? Olha, nós precisamos verificar o que é o nosso caráter diante dos homens, a nossa reputação, melhor dizendo, diante dos homens, e o que é o nosso caráter diante de Deus. Porque nós podemos manter uma reputação diante dos homens. Mas e como fica o nosso caráter diante de Deus? O que é que estamos fazendo? Paulo e Silas não tremeram com o que ia ou não acontecer. Não se preocuparam. Nós lemos em Isaías 43 que o Senhor promete aos seus santos que quando passardes pelas águas, elas não vos submergirão. Quando passares pelo fogo, chama nenhum arderá em ti. Isso vale para nós. Paulo estava passando por aquela situação, mas ele sabia que tinha um Deus cuidando dele. Ele confiava. E ele sabia que o Evangelho não era uma vida só de livramento de problemas. Porque Deus, o que Ele nos prometeu, foi uma aterrissagem segura e não uma viagem tranquila. Foi isso que Ele nos prometeu. E Paulo estava de passagem e não a passeio. E é isso que nós precisamos entender. Que nós somos como ele, devedores. Será que nós não deveríamos ter amor por aquelas pessoas, assim como o Senhor se compadeceu de cada um de nós? Paulo, olhando para a sua vida, ele sabia de que fileiras ele tinha sido tirado. Por isso ele se põe como devedor. Por isso ele se coloca como alguém que tem que servir, não importa o que aconteça.
Essa deveria ser a nossa visão de evangelho. E não nos ajuntarmos só para comemorar, para fazer um culto alegre, nos divertir. Não. Deveríamos olhar o que está acontecendo lá fora. Quantas jovens estão escravizadas para senhores aí? Quanto paganismo tem tomado conta da nossa cidade? Quanto falso profeta tem dito o que quer e nós temos nos calado? Quantas vezes nós nos omitimos? Chegará um dia ou não em que nós nos decepcionaremos com nós mesmos? Em que nós pensaremos assim: eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Deus me deu saúde, me deu sabedoria, me deu entendimento, me deu condições e eu nada fiz. Vai sobrar só lamento. E o texto continua. No 23. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Olha o que eles ganharam aqui, pelo bem que fizeram. Açoites, apanharam com bastões e prisão. Foi o que eles tiveram. Hoje, se nós fizermos uma boa ação, nós já vamos cobrar de Deus que tem que nos abençoar, que tem que abrir a porta A, a porta B, que temos que ter isso porque somos fiéis no dízimo e nas ofertas, cumprimos os nossos votos e Deus tem que abrir as portas para nós. É assim que a igreja da atualidade age. Enquanto Paulo e Silas recebiam chibatadas, açoites, escárnios, perseguição. (24) Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Sabe o que é isso? É um tronco estirado em cima de forquilhas e eles abraçados, nus, com os braços e as pernas pendurados no tronco. Porque tinham feito o que era certo. Porque tinham desmascarado o inimigo. Porque não tinham aceitado que aquela jovem ficasse escrava. E nem que a cidade fosse iludida e ficasse enganada. Porque eles se sentiam devedores. Eles sabiam que tinham um compromisso, sabiam que tinha um Senhor para prestar conta. E nós deveríamos saber disso também. Porque nós somos igreja do Senhor. Então deveríamos agir assim. Agora, o que impressiona é que para o lugar onde eles estavam, se eles fossem homens normal, sem transformação, eles estariam lá murmurando. Acertadamente: Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo. E olha a nossa situação, olha onde nós caímos. É justo isso, Senhor? Não. Versículo 25, o texto vai dizer assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Isso é impressionante. Depois de serem traídos pela sociedade, que a sociedade não aceita a igreja, a sociedade de hoje aceita a igreja porque a igreja não cumpre o seu papel. O governo de hoje aceita a igreja porque a igreja não faz o que deveria fazer. Porque se fizesse, eles seriam nossos inimigos.
acertadamente. Mas eles estavam orando e louvando, mesmo depois com as feridas abertas ainda. Agora pense em gente que foi transformada, em missionários que nós oramos por eles aqui, que estão no mundo. Quantos deles ainda com as feridas abertas estão louvando a Deus? Estão lutando em uma cultura diferente. Estão envolvidos numa sociedade cheia de pagão, mas estão louvando e cantando. Porque são transformados. Porque são mudados. Porque são cristãos de verdade. E não estão aqui de passeio. Não estão para brincadeira. Nós precisamos observar como a igreja do primeiro século agia. Porque o Espírito de Deus estava sobre eles. A mão de Deus estava sobre aquela igreja do primeiro século. E eles não temiam. Olha a diferença. O apóstolo Paulo, ainda quando Saulo, ele consente na morte de Estevão e fica quietinho. E ele está lá presente. E ele vê Estevão ser apedrejado e não diz nada. Se cala. Mas aqui, ele vê uma moça endemoniada. E vê que tem aproveitadores por trás disso. E a livra no nome de Jesus. Olha a diferença de quem foi mudado a vida. O apóstolo Pedro, quando pensava que era crente, negou Jesus 3 vezes. Disse, não conheço aquele homem. Mas depois de transformado, ele disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Era o espírito de intrepidez, o espírito de coragem, o espírito que não queria ficar só na academia aprendendo, mas queria ir para o campo de batalha lutar. Porque sabia que os inimigos estavam lá fora. Sabia que a cidade inteira estava sendo atingida, atacada por falsa religião, por pagãos aproveitadores. E eles lutavam, mesmo que fossem para o cárcere, mesmo que fossem espancados. Ou seja, não olhavam para eles mesmos. A vida deles já estava em Cristo. Será que isso é lição para as nossas vidas? Será que podemos tirar uma lição ou outra e nos apiedarmos por pessoas que estão escravizadas por sociedade brasileira paganizada? Como devemos reagir a isso? Será que devemos revelar nossa identidade pública em dizermos não aceitamos isso? Isso está errado. E nós temos os veículos de comunicação, muitos diante de nós. Se não podemos falar audivelmente a 500 mil pessoas, mas temos muitos veículos de comunicação onde podemos pronunciar que esse é errado e esse é certo. A questão é, os seus amigos podem diminuir. Seu número de amigos no Facebook pode cair um pouco. Pode ser que alguém te corte no Instagram. Pode ser que alguém já não curta mais as suas postagens. Pode ser que você fique mal visto pelos religiosos do seu bairro. Pode ser que os pastores não te aceitem e te chamem de rebelde. Pode acontecer isso. Mas o que importa é que você vai estar fazendo o que é correto. E aí você olha para Jesus
E imagina quanta dor ele sofreu por mim. Quanto amor ele sentiu por você. E a vontade dele é que nós distribuamos esse amor para o nosso próximo, nos doando. Assim como o apóstolo Paulo se doou. Ele não estava preocupado se iria ou não ficar preso. O que os grandes da religião judaica iam dizer a seu respeito? Não estava preocupado com isso. Com a sua reputação diante dos homens. Mas estava cumprindo o seu papel diante de Deus. E nós, como Igreja de Cristo, seremos cobrados por isso. Não pense que isso vai ficar assim. Porque nós vamos ser chamados a atenção por conta disso. De sermos cristãos de fachada. Cristãos só de academia. Aprende, mas não põe em prática. Entende, mas não faz nada. Diz que ama, mas o amor não tem ação. Nós vamos ser cobrados por isso. Acertadamente. E devemos nos envergonhar quando olhamos para a Bíblia. Porque a Bíblia ela deve ser como um espelho. Ela deve revelar quem você é. Uma vez lida e entendida, ela mostra as tuas falhas, os teus defeitos. E você pode corrigi-los. E você pode, a partir da palavra de Deus, a partir da compreensão do Evangelho, pegar uma nova direção. Tomar atitude diferente. E se doar também para o Evangelho. Para a verdade de Deus. Que nos resgatou. E que está nos preservando. Que tipo de agradecimento nós estamos dando ao Senhor? Paulo, na sua última carta a Timóteo, ele sabe que a sua coroa já está guardada. Ele sabe que a sua recompensa não é aqui. E ele não está procurando recompensa realmente aqui. E nem resultados aqui. Devemos tirar muitas lições dos acontecimentos desses dias do apóstolo Paulo. Dos seus enfrentamentos. Da negação da sua própria vida. Paulo não tinha a sua vida em conta. Ele queria cumprir o seu papel. Ele queria fazer aquilo que Deus o ordenou a fazer. Ele não cocheava em dois pensamentos. Não. Ele tinha uma direção. Ele tinha um alvo. E ele seguiu esse alvo. E nós devemos pegar esse caminho. E teve um propósito toda essa situação. Talvez Deus alcançasse a cidade posteriormente. Talvez Deus tivesse interessado em mudar aquela sociedade futuramente, mas com aqueles acontecimentos, ele tinha uma família em mira. A família do carcereiro. Porque foi desse acontecimento que a família do carcereiro foi alcançada. Mas o apóstolo Paulo foi um veículo dessa mudança de vida em toda aquela família. E Deus almeja que você seja também o veículo para a salvação de outras famílias. Mesmo que você seja açoitado.
de uma forma ou de outra. Mesmo que você sofra. Mas Deus quer te usar nesse sentido. E nós devemos começar a enxergar diferente esses caminhos. Devemos olhar mais para o nosso próximo do que para nós mesmos. Devemos mais ter a vida do outro em conta do que a nossa. Porque nós já fomos resgatados. Nós já estamos em lugar seguro. Não geograficamente, mas espiritualmente. E o apóstolo Paulo sabia que fisicamente e geograficamente ele não tinha segurança. Mas em Cristo Jesus ele a tinha. Vamos orar. Deus amado e bendito Pai, nós agradecemos, Senhor, a Ti mais uma vez, por nos suportar, Senhor, com todos os nossos erros, com todas as nossas falhas, mas o Senhor segue conosco. E nós clamamos nessa noite, Pai, que o Senhor venha nos moldar da Sua maneira. Que o Senhor venha nos fazer vaso de honra, Senhor. Não queremos que o nosso nome fique nas placas, mas que o Seu apareça, porque nós estamos agindo. Aviva, Senhor, a Tua igreja. Desperta, Deus maravilhoso, esse povo, Senhor, que está adormecido. Desperta, Deus amado, essas pessoas que estão fazendo uma confusão no Teu Evangelho. Que não sabem, não conhecem a essência dessa verdade. Que tenham a Tua palavra, o Teu Evangelho como um clube. E não como um arsenal de guerra. Abre, Senhor, os olhos do Teu povo. Pela Tua palavra, Senhor, ilumina essas mentes, para que elas se despertem, se levantem, e que saia do seu lugar de aconchego, e que parem de olhar para o seu próprio umbigo, e olhem para essa nossa sociedade degenerada, perdida, enganada, mesmo que venhamos a sofrer por conta disso, mas usa-nos com coragem, com intrepidez, para que falemos abertamente contra o erro, contra o pecado, contra a idolatria, contra todas essas coisas que têm consumido o Teu povo e essa sociedade. Abre, Senhor, os olhos da Tua igreja, Pai, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. No nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.